Queridos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão assim, nesta posição, abram a Bíblia em Joel, capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 12 e 13 apenas. Joel, capítulo 2, verso 12 e 13. Amém? Eu não vou perguntar se os irmãos querem ouvir a voz de Deus, porque isso é óbvio. Amém? Eu sei que todos aqui estão ansiosos, não para me ouvir, não para me escutar, mas para ouvirem a voz do Senhor. E eu estou pedindo a Deus que me use como um instrumento, um porta-voz, para que eu possa apenas repercutir aqui a sua palavra. Amém, queridos? Joel capítulo 2, e verso 12 e 13 diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Verso 13: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Amém? Tome o teu assento na paz do Senhor Jesus. Queridos, eu creio piamente que a possibilidade de uma mensagem que não confronta a nossa realidade, a possibilidade desta mensagem não ser de Deus, ela é muito grande. Por que razões? Primeiro, porque Deus é um ser infinitamente santo. Tudo que vem de Deus não está em conformidade com os nossos costumes, com a nossa vontade. Não está em conformidade com os nossos critérios. Então, toda vez que Deus fala alguma coisa, geralmente Ele confronta a nossa realidade. Fica claro isso? Amém? Isso é quase que óbvio. Ele é santo, infinitamente maior. A história para Deus já aconteceu. Ele já sabe tudo. Então, a visão dele é muito mais abrangente do que a nossa. Por isso, eu creio piamente que quando Deus nos fala, Deus confronta a nossa realidade. E não é só quando Deus nos repreende, não. Até quando Deus encoraja e anima a nossa fé. Deus me disse um negócio uma vez que eu fiquei estarrecido. E não era algo ruim, era algo bom. E eu falei assim: Deus, se foi tu mesmo que falou aquilo, repete nos mesmos termos. Porque eu não estou crendo que tu me falaste aquilo. E eu fiquei várias semanas, com aquele ponto de interrogação. Será que foi o Senhor mesmo? Esse negócio é meio difícil de acreditar. E de repente me liga uma pessoa lá de outro estado, conversando comigo, normalmente, começa a falar em línguas estranhas, e fala assim, ó, Deus me mandou te dizer algo, e usou os mesmos termos que aquela pessoa havia usado. E eu percebi como Deus fala de maneira própria, particular, peculiar. Deus fala sempre aquilo que nós não ainda conseguimos entender, compreender na totalidade. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Que bom. Quando o pastor me convidou esta tarde para ministrar, a palavra que acendeu no meu coração foi esta que está aqui. Joel capítulo 2, verso 12 e 13.
Para que os irmãos compreendam aquilo que o Espírito Santo quer nos falar aqui, eu preciso dizer que o tempo em que Joel profetizou era um tempo distinto. Um tempo de crise sem precedente. Era um tempo em que o povo estava vivendo a apostasia. A apostasia, para quem não sabe, é afastamento da verdade. É descrédito total à verdade. Ou parcial também. Existem dois aspectos da apostasia, e eu preciso falar isso de passagem aqui. Primeiro, é a apostasia teológica, é aquela pessoa que desconsidera alguma doutrina pontual das Sagradas Escrituras. Por exemplo, alguém desconsidera que Jesus é Filho de Deus. Isso é uma apostasia. Se ele acreditava e não crê mais hoje, ele se apostatou da fé. Mas talvez ele não tenha se apostatado no segundo aspecto da apostasia, que é a apostasia moral. A apostasia moral é aquela pessoa que diz que crê em tudo, mas não faz nada que crê. Esse é o outro aspecto da apostasia. A apostasia teológica é aquela pessoa que nega a doutrina bíblica, aquela doutrina principal, aquelas doutrinas que são pilares das Sagradas Escrituras. E a apostasia moral é aquela pessoa que levanta a mão e diz glória a Deus, aleluia, que bênção, mas não faz nada do que a Bíblia manda. Não segue o caminho de Deus. Ele é um apóstata moral. Teológico não, porque ele crê. Ele diz que crê. Mas o povo estava vivendo essa bagunça toda. O povo estava vivendo a apostasia. Esse é o pano de fundo desta profecia do profeta Joel. O povo vivia a apostasia, tanto a moral como a teológica. O povo vivia um tempo de frieza espiritual. Frieza espiritual. Frieza espiritual, talvez você consiga já discernir o que é. Mas eu vou ler a palavra de Deus para você ver mais ou menos como é que funciona esse negócio de frieza espiritual. Frieza espiritual, a princípio, a priori, é o quê? É falta de vigor, de calor espiritual. É falta de amor pelas coisas de Deus. O povo vivia dessa maneira. E eu procurei saber o que é que causa essa frieza espiritual, e eu fui até a palavra de Deus, e eu achei interessante o que Jesus falou em Lucas, capítulo 21 e verso 34, Jesus fala algo muito interessante e cabe uma reflexão nesta oportunidade. Lucas 21 e 34, escute só o que Jesus diz: tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez e das ansiedades desta vida terrena, e para que aquele dia não seja uma surpresa para vocês, não seja como uma armadilha. Irmão Emerson, tudo isso que Jesus fala aqui causa a frieza espiritual. Jesus fala aqui de libertinagem. Libertinagem é o contrário de liberdade. Liberdade Deus nos deu e, aliás, existe um termo na teologia que se chama justificação pela fé, pela graça. E os irmãos que estão aqui conhecem muito bem isso. Só que tem pessoas que acreditam nessa justificação, mas não creem que Deus nos justificou para as boas obras. Ele parece aquele réu que foi justificado, livre da sentença, da culpa, mas agora está livre para continuar pecando. Ou seja, ele foi absolvido no ato do julgamento, mas não para as boas obras, mas sim para agora continuar vivendo a vida normal. Não, libertinagem seria isso. Seria você ser livre do jugo do pecado, ser perdoado, ser novamente constituído
e de repente você viver no pecado reincidentemente. Isso causa frieza espiritual, Jesus está dizendo aqui. Outra coisa que causa frieza espiritual, as ansiedades e as preocupações de maneira exacerbada com a vida que vivemos. Pessoas que não pensam em nada daquilo que é eterno. Só pensa nas coisas dessa vida. Só pensa nas coisas do mundo. Só pensa naquilo que é carnal, mundano e natural. Ele não pensa em eternidade. Um certo pregador histórico, renomado, disse: olha, gravem na minha testa eternidade e não prosperidade. Porque prosperidade, na visão do mundo, é obter bens, posses, status, poder nessa vida. E eternidade não. Eternidade vai muito além daquilo que nós estamos vivendo aqui. Jesus fez uma observação interessante. Sabe por que existem muitos crentes frios espiritualmente? Por conta dessas coisas. Olha só o que Jesus disse. Olha só o que Jesus disse em Mateus capítulo 13, 22. Preste bem atenção, eu estou aqui com a minha Bíblia já com o esboço pronto, e eu quero que você só preste atenção. Mateus 13, 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, a parábola do semeador. O que está entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações da vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Ou seja, a pessoa ouve a palavra, está sempre aqui na casa de Deus, mas não consegue viver uma vida de calor espiritual. A vida dela é sempre fria espiritualmente falando. É uma vida apática espiritualmente falando. Porque quando ela se preocupa com alguma coisa, nenhuma das suas preocupações é com aquilo que de fato vale a pena. As preocupações e os anseios dessa pessoa são todos efêmeros, banais. Jesus está falando isso. Estão me entendendo a situação desse povo? Será que se parece conosco, queridos? Será que se parece um pouquinho com a nossa realidade? Ou é só a realidade daquele povo há 2.700 anos? Será que se parece um pouquinho conosco? É justamente para esse povo que Joel está profetizando esta palavra que lemos. E além de frieza espiritual, eles tinham o que naquela época? Uma religiosidade apenas formal. O que é uma religiosidade formal? É obrigatória. Por exemplo, o cidadão, ele passa o mês todo sem vir à igreja, mas ontem, como era culto de Santa Ceia, ele veio por obrigação. Por obrigação. Porque isso faz parte da formalidade do membro da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. Pelo menos uma vez por mês participar da Santa Ceia do Senhor. Mas não significa também que a pessoa que veio só na Santa Ceia, por outros motivos, está em pecado, ou está com frieza espiritual, ou é um apóstata da fé. Não, nós não podemos também ter uma visão templocêntrica do culto. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Única e exclusiva. Não. Agora, o formal, ele não perde. Ele pode viver a vida que for lá fora, mas nos momentos pontuais, ele está presente. Vestindo aquela roupa, fazendo os mesmos gestos, com os mesmos chavões, com os reflexos automáticos do cristianismo evangélico protestante, né? Os reflexos automáticos. Jesus está aqui, oh glória! É automático. Ele é o religioso formal. Era esse o cenário que Joel profetiza. Viu, Mário? O que mais que tinha lá nessa época? Os próprios sacerdotes se entregavam a uma vida dissoluta. Se entregavam à embriaguez. Eram insensatos. E quando eu falo de sacerdote,